Professora, boa noite. A senhora está escutando? Boa noite, estou ouvindo, é porque eu estou fechado aqui, porque está entrando a turma ainda, tá bom, turma? Tá bom. Professora, eu queria pedir uma coisa para a senhora. Quando a senhora for Quem postar está lá na... falando? É o Ian. Pode falar, Ian. Quando a senhora for postar os textos lá na plataforma, tem como postar em Word, que fica melhor pra gente, porque copiar e colar, na hora que vai colar no Word, fica todo... Não fica formatado do jeitinho, fica tudo junto, aí tem que sair separando os parágrafos tudinho. Pelo menos no meu fica assim, né? Postar como? Já o arquivo em Word, sem ser texto, do jeito que a senhora tá postando. Ô, filho, eu não sei se eu dou conta, não. Não vou mentir, não. Tá bom, deixa eu ver se tem como é que eu faço para falar para a senhora aqui. Só um minuto. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, Rosângela. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite. Boa noite, todo mundo, tá? Turma, já vão pegando a lei 57.663 aí. 57.663, 666, de 1996. 1966, viu, turma? 66. Mil novecentos e sessenta e seis, isso. 57.663 de 1966. Já vamos pegando ela, que eu vou pedir para ler alguns artigos aqui, tá? Não, 66 ou 63? 57.663 de 1966. 57.663, 1966, do ano 1966. Lei. Isso mesmo, Guilherme. Turma. Turminha, a minha internet está bem fraca hoje. Qualquer coisa, eu fecho a câmera, a gente só fica conversando pelo microfone, tá?
Se começar a travar, vocês avisa para mim. Fazer igual na outra aula. Travou, fechei a câmera, eu fiquei dando aula por microfone. E a turma abriu o microfone e a gente discutia aqui em sala, tá bom? Turma, vamos começar? Vamos começar, que a internet já está dando problema aqui, tá? Então, eu vou começar aqui com vocês. Turma, sim, Fábio, é a lei 57.663 de 1966. Isso, decreto-lei. Isso aí, Janaína. A Janaína colocou para vocês aqui, tá? É o decreto-lei, viu? Nós vamos ver um pouquinho sobre aval, tá? Essa lei... Turma, eu estou só permitindo que a turma entre em sala aqui, tá? Essa lei, nós vamos ver muito artigo dela hoje. Vou pedir para vocês lendo aleatório aí para nós discutirmos os artigos em sala aqui, tá? Turma. Sim, Jana. Turma. Então, para o aval, nós vamos ver o aval hoje, tá? O aval, nós temos duas figuras no aval, tá? Nós temos o avalista e nós temos o avalizado. O avalista é aquele que garante o pagamento, tá? Aquele que garante o pagamento do título, é o avalista. Eu estou avalizando, tá? Eu sou avalista, então eu estou garantindo o pagamento do título, estou garantindo. O avalizado é o devedor em favor de quem foi garantido o pagamento, tá? O avalizado. Então, eu vou pegar para vocês o slide, nós vamos lendo aqui, e tem uns artigos que eu quero que vocês abram esse código, eu vou pedir para vocês aleatoriamente ler, nós vamos ler alguns artigos. Vamos lá, ver o que é aval, tá? Qualquer coisa, abre o microfonezinho, viu? Apareceu na tela de vocês, Silminha? Apareceu, professor. Apareceu, né? Nós temos duas figuras no aval, o avalista, tá? É aquele que garante o pagamento do título, ele é o garantidor do pagamento do título, e nós temos o avalizado. O avalizado é o devedor, tá? Em favor de quem foi garantido o pagamento. Então, o avalizado, ele é o devedor, tá? Vamos lá, o que é aval? Aval é uma obrigação firmada por terceiro, que é o avalista, tá? Que garante o pagamento do título. Então, ele garante o pagamento do título, caso o devedor, que é o avalizado, não faça esse pagamento. Entendeu, turma? Aí, se o avalizado não fizer o pagamento, quem vai ter que pagar o título de crédito? Quem vai ter que pagar, caso o avalizado não pague o título de crédito? Quem vai ter que pagar é o avalista, não é isso? Turma, tá vendo aí? Vou voltar de novo aqui para a tela aqui, tá? Porque tá dando problema aqui, tá? Então, o avalista é o que garante o pagamento do título de crédito. Se o avalizado não cumprir, o avalista vai pagar esse título de crédito, tá? Para o credor. O avalista é responsável tanto quanto o seu avalizado. Se o avalista tiver que honrar a obrigação diante da falta de pagamento do devedor, que é o avalizado, ele tem o direito de votar-se em regresso contra o avalizado para reservar o respectivo valor. Então, vou voltar aqui com vocês. Oi. Beleza. Turma, quando começar a travar, vocês me falam, tá? Vocês entenderam que lá o que é aval, o avalista e o avalizado, né? Então, turma, se os dois, tá? Se caso o avalizado não pagar uma dívida, se caso o avalizado não pagar a dívida que ele tem que pagar, o avalista, ele é obrigado a pagar aquela dívida, tá? Então, ele é obrigado a pagar a dívida perante o credor. Perante o credor, o avalista é obrigado. Mas, nesse caso, ele pagando a dívida que ele avalizou para o avalizado, ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com ação de regresso contra aquele que ele avalizou, tá? Ele vai entrar com ação de cobrança contra aquele que ele avalizou. Ou então, o que faz? Se é
se ele tem um título de crédito, ele avalizou esse título de crédito, né? O que vai acontecer? Qual é a ação mais célere que esse avalista vai fazer contra o avalizado? Qual é essa ação, Aline? Aline, abre o microfone. Se o avalizado não pagar a dívida e o avalista ter que pagar essa dívida desse avalizado, dessa pessoa que ele avalizou, ele vai entrar com uma ação de regresso contra esse avalizado. E ele tendo esse título de crédito, se ele tiver o título de crédito, qual é a ação que esse avalista vai entrar contra o avalizado? Se ele tiver o título de crédito em mão. Aline? Oi, professora. São duas Aline. Qual que é? É a Aline Aline Ângela? Ângela, é você mesma, Aline. Desculpa, eu não tinha visto a outra. É você mesma, Aline. É a Aline Ângela. Professora, não sei lhe responder. Não Eu sabe? ainda tenho a aplicação da lei no meu celular para me acompanhar. Tá bom, ok. A Glebson, responde essa pergunta para mim, a Glebson. Se, olha a pergunta que eu estou fazendo, vai ter duas perguntas em cima disso aqui. Olha, a pergunta que eu fiz. Se o avalizado, tá, não pagar a dívida ao credor, não pagar a dívida, o avalista é obrigado a pagar essa dívida no vencimento para o credor, tá? Para o credor. Então, se o avalista pagar essa dívida para o credor, se ele tiver com o título de crédito em mão, qual é a ação que ele vai propor contra o avalizado? A Glebson? Professor, eu acho que é uma execução. Ele está com o título de crédito em mão. Posso responder? Eu acho que eu sei. Execução. Agora, se ele não tiver, a Glebson, se o avalista não tiver o título de crédito em mão, qual é a ação que ele vai propor contra o avalizado? É uma ação de conhecimento, é a obrigação de... Uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança. Ele vai entrar com uma ação de cobrança contra o avalizado. Ele pagou a dívida que ele avalizou para o avalizado. Então, quando ele não está com o título de crédito em mão, ele não tem a cártula em mão, o que vai acontecer? Eu vou entrar com uma ação de conhecimento. Eu vou mostrar para o juiz que eu paguei uma conta dele e agora eu quero ser ressarcida. Professora, ela está aí. Boa, Thaís, pode falar. Professor, é a mesma coisa de dizermos que a gente pode entrar com ação regressa. Isso! Dizermos, é um chamamento a terceiro na ação. Não, esse aí, ô Ataíde, esse aí é chamamento ao terceiro, esse aí, Ataíde, é outra coisa, tá? Esse aí, ele entrar com ação de regresso. Lá no administrativo, no direito administrativo, a gente fala assim, vai entrar com ação de regresso, né? Com ação de regresso contra aquele, quando um funcionário do Estado, então do município, ocasiona, dá um exemplo, assim, um funcionário do município está dirigindo um ônibus, de repente ocasionou um acidente, né? E ele tinha dolo nesse acidente, o que aconteceu? O município paga o conserto desse ônibus, paga todo o hospital da vítima. E o que acontece? Se foi provado, tá? Se foi provado que tinha dolo naquele acidente, o que acontece? O município entra com ação de regresso contra esse funcionário para receber dele. Não é isso? Então, é quase a mesma coisa. Eu vou entrar com uma ação, tá? Vou entrar com uma ação para me receber esse dinheiro. É quase igual a ação de regresso. Agora, chamamento do terceiro ao processo, isso aqui é outra coisa. É quando há litisconsórcio, tá? Isso aí vocês vão ver em processo e processo civil. Vocês vão ver isso aí. Quando há um litisconsórcio, aí quando eu quero sair também de uma ação, eu vou chamar aquele terceiro culpado, tá? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui, não. Tá bom, Ataíde? Taíde? Ok, professor, entendi. Obrigado. Beleza, vamos voltando aqui. Eu vou fazendo pergunta, tá? Então, turma, olha só, o avalista é responsável tanto quanto o seu avalizado. Se o avalista tiver que honrar a obrigação diante da falta de pagamento do devedor, que é o avalizado, ele tem o direito de voltar-se em regresso, aí, Taíde, voltar-se em regresso contra o avalizado para reaver o respectivo valor que ele pagou para o credor, tá? Turma, na prática, o aval ocorre pela assinatura do avalista, mas a identificação
tá? Bom para aval ou outra expressão equivalente, tá? Por exemplo, por aval, a assinatura pode constar na frente ou no anverso do título, tá? Bem como em folha anexa, mas não separada. Está no artigo 31 dessa lei que eu passei para vocês, tá? Da lei uniforme, a lei 57.663 de 1966, tá? Está no artigo 31. Quem estiver com essa lei aberta, vai lá e marca que agora eu quero que leia esse artigo para mim. Turma, pode ser avalizado o sacador, tá? O sacado ou endossantes, tá? O avalista deve indicar quem está avalizando, pois, do contrário, será entendido que está garantindo o sacador, tá? Nesse caso aqui, turma, se tiver um cheque, o avalista, tá? Ou então qualquer título de crédito, eu como avalista, então aqueles títulos de crédito de banco, tá? Se precisa de um avalista para alguém tirar o título de crédito lá em banco rural, alguma coisa, o que vai acontecer? Esse avalista, se tiver mais de uma pessoa, dá exemplo aqui, se tiver mais de uma pessoa que está compartilhando esse título de crédito, eu, como avalista, eu tenho o direito de falar, não, estou avalizando somente o José, estou avalizando somente a Maria, tá? Então, quando o avalista vai dar... Que é isso, gente? Que vocês estão escrevendo que não estou entendendo. Não está dando, abre o microfone, tá? Eu não estou entendendo aqui. Ah, ok, Rosângela. Então, turma, o avalista, quando vai avalizar o seu avalizado, ele tem que citar quem ele está avalizando, tá? Aqui, quando eu coloquei, que pode ser, ou é no verso, tá? Ou é no anverso do título de crédito que você vai avalizar. Você também pode avalizar essa pessoa fora, tá? Sei lá, num contrato, tá? Mas esse contrato, turma, tem que estar grampeado, tá? Tem que estar fixado aquele título de crédito, tá? Vamos voltando aqui. Turma, abriram no artigo 31 do Código da Lei Uniforme, artigo 31, agora eu vou pedir para alguém ler para mim, tá? Aval versus fianças. Turma, fiança, nós vimos mais a fiança, é lá no direito civil, tá? Mas eu vou colocar uma diferença aqui do que é aval, do que é fiança, só para nós ter uma diferença do que é aval e fiança. Mas a fiança é mais para o direito civil. Para o direito empresarial, nós vimos aval, tá? Aval e endosso, tá? Que nós vimos aqui. Agora, a fiança é mais para o direito civil. Então, vamos ver um pouquinho da diferença do aval para a fiança. O aval é uma forma de garantia. Tem uma semelhança, tá? O aval com a fiança. O aval é uma forma de garantia. Tanto a fiança quanto o aval são garantias fidejussórias, ou seja, garantias com vínculo subjetivo, de natureza pessoal, realizadas tendo como base a confiança. Se eu avalizei alguém, é porque eu confio que aquela pessoa, tá, vai quitar a sua dívida, tá? Mesmo eu estou dando meu voto de confiança para aquela pessoa, tá? Eu estou avalizando, turma, geralmente quando a pessoa avaliza a outra, eu não estou avalizando ela pensando que eu vou pagar a dívida dessa pessoa avalizada. Eu estou dando meu voto de confiança para essa pessoa, estou acreditando que no vencimento do crédito, tá? Essa pessoa avalizada vai quitar a sua dívida, tá? Vai quitar a sua dívida. É por isso que eu estou dando o meu voto de confiança. Então, aval e fiança é um voto de confiança que você dá para a pessoa. Tá bom, turma? Continuando. Não são garantias reais, como é a hipoteca e o penhor, tá? Em que há um direito real sobre a propriedade. Quando é uma hipoteca, é diferente, tá? Aval, fiança, é diferente de hipoteca, é diferente de penhor. Por quê? Porque quando acontece a hipoteca e acontece também a penhora,
tá, a um direito real sobre uma propriedade, tá? Uma vez que, nesses casos, o bem é dado em garantia. Quando se tem a hipoteca, tá, turma? Quando nós fazemos a hipoteca, ou então a penhora de alguma coisa, o bem é dado em garantia. E já o aval, não. Aval, simplesmente, eu vou avalizar aquela pessoa, tá? Mas quando eu avalizo, coloco bem na cabecinha, quando eu avalizo o avalizado, tá? Eu tenho o dever, se caso ele não pagar a dívida, ela vem até mim, eu tenho que pagar a dívida, porque eu avalizei, eu fui avalista dessa pessoa, tá bom? Então, o que acontece? Se o credor não receber do João, ele vai até o José, porque o José avalizou o João, entendeu? Então, ele tem 2 garantidores da dívida, tá? Ele tem o João, que pegou o bem, que pegou o empréstimo, esse tipo de coisa, que eu tô falando de empréstimo de banco, tem o João que pegou, e tem o José que avalizou o João, tá? Tanto o aval como a fiança podem ser prestados parcialmente quanto ao valor da dívida. Está lá no artigo 30 e também no artigo 823 do nosso Código Civil. Alguém lê para mim, tá? Janaína, lê para mim o artigo 30 da nossa lei uniforme, artigo 30 da lei uniforme. Lê bem alto aí. Para que a turma veja junto com o nosso Código Civil, artigo 823. Jana? Professora, eu vou procurar aqui. Eu não tinha procurado. Calma aí. Não. Alguém está com a lei aberta aí, turma? Está com a lei aberta? Por favor, lê o artigo 30 para mim, filho. Da lei 57, né? Artigo 30. Quer que eu leia? Isso, pode ler, tá? Ok. O artigo 30, o pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte, garantido por aval. Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra. Tá. Olha só o que diz o artigo 823 sobre o aval. É igualzinho, um remete ao outro. 823 do nosso Código Civil. A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação principal e contraída em condições menos onerosas. E quando exceder o valor da dívida, ou for mais onerosa que ela, não valerá senão até o limite da obrigação afiançada, tá? A afiançada é a mesma coisa que o aval. Turma, vamos acompanhando pelo código, tá bom? Olha só. Olha só. No entanto, existem algumas distinções entre... Turma. Não sei se vocês perceberam, minha internet deu um apagão aqui agora, tá? Tá tudo ok? Tá travando muito, turma? Damares, amor da minha vida, seu microfone. Oi? Alguém me perguntou por que a lei uniforme é chamada LUG. É Lei Uniforme de Genebra. Turma, deixa eu falar um negócio para vocês. Vou fechar a câmera para ficar melhor e vou só falando com vocês. Pode ser assim? Pode, professora, pode. Então, qualquer coisa, não passe pelo chat, abre o microfone e fala, professora, isso, qualquer dúvida, tá? É porque eu fechando a câmera pesa menos, a internet desligou e ligou novamente aqui, tá? Verdade, professor. Eu posso também desligar a câmera para ficar melhor? Pode, está com a câmera ligada? Pode desligar. Então, turma, eu vou desligar a câmera aqui para pesar menos, tá? Qualquer coisa vai me falando aqui. Realmente, eu vejo o chat mesmo. Eu pensei que eu não via, não, mas eu vejo. Então, vamos lá, turma. Tá tudo ok por aí, turma? Vamos lá? Tudo ótimo, professora. Então, tá bom.
No entanto, turma, existem algumas distinções entre o aval e a fiança em relação às formas de garantia, tá? Fidejussórias, nos termos a seguir, que eu vou explicar agora. O aval é uma garantia cambial, tá? Do nosso direito cambiário. É autônoma com relação à obrigação do avalizado. Turma, a invalidade da obrigação principal não invalida a obrigação do avalista, tá? Está no artigo 32, olha só. A invalidade da obrigação principal não invalida a obrigação do avalista. O que quer dizer aqui? Tá? Se aquele que foi avalizado não pagar, o avalista vai pagar. Tá? Não invalida a obrigação do avalista para pagar a dívida que ele avalizou. Não invalida. De todos os jeitos, alguém vai ter que pagar a dívida. Ou o avalizado ou o avalista. Tá bom, turma? Porque o credor, ele fez o empréstimo, tá? O banco fez o empréstimo, eu coloco como banco, porque tem aqueles financiamentos rurais, tem vários financiamentos, então há o avalista que vai lá e avaliza. Então, o credor, quando ele emprestou o dinheiro, ele emprestou de boa fé, tá? Já a fiança, eu vou falar só um pouquinho de fiança, que fiança não cabe a nós. Já a fiança é uma garantia não cambial. Então, quando falo que garantia não cambial, é garantia comum do direito civil. Então, faz parte do direito civil, não é para nós, tá? É tipo uma obrigação do afiançado, se houver uma invalidação da obrigação principal, numa locação, tá? Esse tipo de coisa. Também... quando é obrigação do fiador, que é acessória, isso que não faz parte de nós, que é parte do direito civil. Então, eu vou sair fora do que é fiança, tá? Estão falando aqui que ambos os institutos, que é a fiança e também o aval, devem ser prestados por escrito, tá? Porém, o aval não pode ser realizado fora do corpo do título de crédito, está lá no nosso artigo 31 da Lei Uniforme, não sei quem foi que me perguntou, professor, por que é chamado de LUG? L-U-G, é Lei Uniforme de Genebra, tá? Essa lei nossa. A Lei 57.663 de 1966 é Lei Uniforme de Genebra, tá? Que vai falar sobre o aval, a fiança e a letra de câmbio também, tá? Então, turma, em razão do princípio da literalidade, tá? Já quanto à fiança, não havendo tal exigência, ela pode ser firmada em documento separado. O que é? O que eu queria dizer para vocês? O aval não pode ser realizado fora do corpo do título de crédito, em razão do princípio da literalidade, o princípio da verdade, tá? O que é a literalidade? Só aquilo que está escrito no título de crédito que tem validade. Tá? Aquilo que está escrito na cártula, tá? Então, a fiança já fica fora. Além disso, turma, o fiador tem direito ao benefício de ordem, o que significa que primeiro deve-se tentar cobrar o afiançado e depois, somente em caso de insucesso, é que irá cobrar o fiador, está no artigo 827. Portanto, a responsabilidade do fiador é subsidiária. Já o avalista não tem esse benefício legal, tá? Está no artigo 32, pois sua responsabilidade é solidária. Ela não tem responsabilidade subsidiária, tá? É solidária. A partir do momento que o avalista avalizou uma dívida, a responsabilidade dele é solidária sobre o título de crédito, tá? Espécie de aval. Nós temos aval em branco, nós temos aval em preto, tá? O aval total ou completo é aquele que garante de modo integral o valor do título de crédito, tá? O total é o que garante totalmente, integralmente o valor do título de crédito. Turma, o aval parcial é aquele que se restringe a garantir apenas uma parte do título de crédito. Tá? No artigo 897, no parágrafo único, veda o aval parcial, tá? Porém, isso afronta o artigo 30 da nossa lei uniforme. Lá no nosso artigo 30, prevê que o aval pode ser
pode ser dado no todo ou em parte do título. Então, a lei fala uma coisa, e nosso artigo lá 897 do Código Civil diz que não. É vedado o aval parcial, só pode ser dado o aval total, tá? Mas o artigo 30, que estiver com a leizinha aberta, por favor, abra o microfone e lê para mim, por favor, a Glebson. Eu nem vou abrir a câmera. Pode ler para mim o artigo 30 da nossa lei uniforme. Professor, artigo 30, é? O artigo 30 da lei Artigo uniforme. 30 de novo, professor, artigo 30? Já foi lido, professora. Aquela hora leu foi o 31, não foi, não? Lê o artigo 30 para mim, por favor. Eu que leio o artigo 30, professora. O pagamento de uma lê letra o pode artigo 30 ser... para mim, por favor. Só para mim. O pagamento de uma letra pode ser no todo ou em parte garantido por aval. Esta garantia é dada por um terceiro ou mesmo por um signatário da letra. Tá vendo? Diz que pode dar em todo ou em parte. O artigo 30 diz, não foi? Já o artigo 897, acompanhe comigo, diz o seguinte: o pagamento de um título de crédito que contém a obrigação de pagar soma determinada pode ser garantida por aval. O parágrafo único diz o seguinte: é vedado o aval parcial. Diz que é vedado, o artigo 897 diz que é vedado o aval parcial. Já o artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra, ele prevê que o aval pode ser dado no todo ou em parte do valor do título. Então, turma, olha só. Então, prevalece o quê? Vai prevalecer o artigo 897 do nosso Código Civil, o artigo 30 da Lei Uniforme de Genebra. Turma, em razão de a lei especial prevalecer sobre a lei geral, o aval parcial é possível. Por quê, turma? O artigo 897 do nosso Código Civil, ele não é especial. Nós temos uma lei especial que só fala do aval. Então, nós temos a lei 57.663, que ela é uma lei especial. Quando nós falamos uma lei especial, que ela trata de um determinado assunto. Então, ela prevalece sobre a lei geral. Quando é uma lei especial, prevalece sobre a lei geral. Então, essa lei especial vai prevalecer sobre o artigo 897. Então, o aval parcial é possível, ele pode dar total e também parcial, tá bom? O aval em títulos de crédito, tá? O aval em branco, nós temos aval em branco também e o aval em preto, tá? O aval em branco é aquele que não identifica o avalizado. E nesse caso, conforme o artigo 31 da Lei Uniforme, o sacador será considerado o avalizado. Deu para entender aqui, turma? O sacador foi aquele que fez o título de crédito. Será considerado avalizado. Olha só, vou explicar para vocês. Eu emiti um título de crédito, eu sou a sacadora, não é isso? Sacador, turma, é aquele que emite o título de crédito, sacador. Sacado é o banco, não é isso? Turma, tô vendo o silêncio danado. Vou abrir essa câmera, que vai pesar, mas eu vou abrir. Sim, não, professora, todos estão ouvindo, tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Então tá bom. Olha, eu vou explicar de novo que é aval em branco. Tá tranquilo. Então, beleza. O aval em branco é aquele que não identifica o avalizado, tá? E nesse caso, estará no artigo 31 da Lei Uniforme, que neste caso, tá? O sacador, aquele que emite o título de crédito, tá? Este será considerado avalizado. Então, se eu emito, tá? Vou dar um exemplo de um cheque aqui. Se eu estou emitindo um cheque, tá? Para a Janaína, tá? Para a Janaína passou esse título de crédito para outra pessoa, olha só, eu sou considerado avalizado. Se no dia, tá? Esse cheque não foi pago, a pessoa vem até a Janaína. A Janaína fala, aí a Janaína, o que vai acontecer? A Janaína vai chegar até mim. Eu, como sacadora do título de crédito, eu vou ser considerada, o sacador será considerado o avalizado. Eu, então, vou avalizar esse título de crédito, tá? O aval em preto é aquele que identifica quem está sendo avalizado,
tá? Podendo ser o sacador, o sacado ou um dos endossantes. Aqueles que endossam, tá? Pode ser identificado também. Turma, o vencimento. O silêncio danado. Relaxa, professora. Por aqui todo mundo faz silêncio mesmo. Professora, nós estamos só observando vossa sabedoria, viu? Todo mundo muito silêncio aqui. Eu tô doida pra aglomerar numa sala de aula. Ah, nem me fala, Jana. Olha eu aqui, ó. Tô doida para ir para dar aula mesmo normal. Doida para falar com os colegas, abraçar, beijar. E na Iracê, né? O vencimento do título. Correndo ainda por causa do intervalo. Vencimento é o advento pelo qual o crédito se torna exigível. Exigível quer dizer o quê? Naquela data, ele é exigível que tenha pagamento daquele título de crédito. Então, o vencimento é o advento pelo qual o crédito se torna exigível. Então, se eu tenho... Foi emitido um título de crédito para mim, tá? A data de vencimento dele é amanhã, 1º de setembro. Então, amanhã é a data que ele está se tornando exigível. Tá bom, turma? A data que está o vencimento dele. Por ter chegado o dia, o mês e ano. E se for o caso, até a hora, tá? Porque tem coisa também que aspira na hora. Em que vence essa dívida. Então, vamos dizer o seguinte, eu fiz o vencimento do título de crédito, eu peguei um empréstimo, alguma coisa, que esse vencimento seria exigível dia 1º de setembro de 2020. Então, a data de amanhã é a data que esse documento se torna exigível. Tá? Antes do vencimento de um título de crédito, o devedor não está obrigado a efetuar o pagamento do respectivo valor. Eu não estou obrigado. E se alguém, esse devedor, quiser fazer o pagamento, tá, desse título de crédito, ele necessitará do consentimento do credor. Vai que o credor não quer receber adiantado, tá? Pois este não está obrigado a receber antes do vencimento. Turma, está no artigo 40. Por favor, Rosângela, lê para mim o artigo 40 da Lei Uniforme. Rosângela? Rosângela não está em sala? Oi, professora. Lê para mim o artigo 40 da Lei Uniforme. Só um minutinho, que eu estou no celular. Vou abrir outra página. Ah, tá. Não pode ser outra pessoa aí, turma. Ela tá vendo no celular. Não, tô lendo. Beleza. Artigo 40. O portador de uma letra não pode ser obrigado a receber o pagamento dela antes do vencimento. O sacador que paga uma letra antes do vencimento fala sobre sua responsabilidade. Aquele que paga uma letra no vencimento fica validamente desobrigado, salvo se da sua parte tiver havido fraude ou falta grave. É obrigado a verificar a regularidade da sucessão dos endossos, mas não a assinatura dos endossantes. Ok. Entendeu, turma? Entendeu que o devedor, tá? Ele não está obrigado a pagar o seu valor, tá? A dívida antes do vencimento, tá? E mesmo se ele quiser fazer, ele tem que ter o consentimento do credor. Tá? Pois esse credor também não está obrigado a receber antes do vencimento. Tá? Muitas vezes não gosta de receber antes do vencimento, por quê? Porque também é consecutivamente, tá? Já fez alguma dívida para aquele vencimento. Então, muitas vezes não gosta, outras vezes acho melhor receber. Tá? Com isso, turma, pela regra, o título só pode ser cobrado no seu vencimento. Tá? Porém, existem algumas exceções, nas quais o título poderá ter seu vencimento antecipado. Ó, o aceite parcial, recusa do sacado em firma o aceite, falência do sacado ou falência do sacador. Tá? Nesses casos aqui, poderá tá, ter o vencimento antecipado desse título de crédito. Tá? Quando é um aceite parcial, quando o aceite parcial o quê? Tá? O vencimento antecipado, quando o credor aceita receber antecipado, tá? E recusa do sacado em firmar o aceite
e a falência do sacado ou falência do sacador. A falência do sacado, o que vai acontecer? Se ele está em falência, né, automaticamente pode adiantar a pagar esses títulos, tá? Adiantado. A falência do sacador, também, nesses casos também, que todos os seus bens vão entrar em falência, o juiz pode decretar que pague essas dívidas antes mesmo do vencimento, tá? Recolhe todos os bens daquele falido, daquela massa falida, e vai pagando seus credores. Pode pagar, sim, adiantado, pode pagar, sim, antecipado. Viu, turma? Vamos ver aqui umas espécies de vencimento, tá? Existem várias espécies de vencimento, de acordo com o artigo 33, que também está na Lei Uniforme de Genebra, tá? Os vencimentos podem ser vencimento à vista, vencimento a prazo, vencimento a certo termo de data, vencimento a certo termo de vista. Vamos ver aqui, o vencimento à vista. O vencimento acontece no dia da apresentação do título ao devedor para que esse faça o pagamento. O vencimento à vista acontece no dia da apresentação do título de crédito ao devedor para que esse faça o pagamento à vista, tá? O vencimento a prazo, que é a dia fixado, que é a dia certo, o dia de apresentação ao devedor para o pagamento é fixado previamente pelo emissor. Quer dizer o quê? Se eu sou a emissora daquele título de crédito, tá? Então, eu vou emitir o título de crédito, geralmente, vou dar exemplo aqui da duplicata, tá? A duplicata mercantil, tá? Ela é um vencimento a prazo. Geralmente, pode ter vencimento à vista também. Vencimento a prazo. O devedor, tá? Ele vai receber essa duplicata, junto com a sua mercadoria, tá? Junto com essa mercadoria, e ele vai saber o prazo fixado para essa duplicata vencer. Tá? Então, é o que é? Esse é o vencimento a prazo. Vamos dizer o seguinte, que eu vendi uma mercadoria para o supermercado tal, e eu fiz expedi a nota fiscal, expedi a duplicata, tá? Essas duplicatas, foi duas duplicatas, duplicata 30, 60 dias. Então, ela é fixada, tá? Fixada a data certa. É fixada para 60 dias, 90 dias. Então, essa é o vencimento a prazo. Esse é o título de crédito de vencimento a prazo, tá? E o cheque também, o nome popular também pode ser também o cheque pré-datado. Também é o vencimento a prazo, é o título de crédito também a prazo. Vencimento a certo termo de data. É um prazo fixado pelo sacador, aquele que emite título de crédito, que começa a correr a partir da data de emissão do título, tá? Então, o que é esse vencimento a certo termo de data? É uma combinação entre o sacador e o credor, tá? O que acontece? Então, vamos fazer o seguinte, a partir da emissão dessa duplicata, nós damos o prazo de 30 dias. Então, a partir do momento que que esse título de crédito é feito, tá? Começa a se contar de hoje, vamos dizer o seguinte, que hoje é 1º de setembro. Começa a contar de hoje, dia 1º de setembro, deu 30 dias. É o vencimento dessa duplicata, entendeu? Então, é vencimento a certo tempo de data, tá? A certo termo de data. Esse vencimento a prazo não significa que vai vencer com 30 dias. Isso aqui não tem data, tá? Pode vencer com 45 dias, com 50 dias, com 60 dias, tá? Dá um cheque pré-datado, aí não sabe nem para quando dá esse cheque pré-datado, mas o vencimento a certo termo de data, tá? Este é um prazo fixado pelo sacador, aquele que emite o título de crédito, tá? Junto com o credor, tá? Que começa a correr a partir da data de emissão do título. Começa a correr a partir daquele dia. Porque geralmente a gente emite um título de crédito, tá? Se eu vou emitir um título de crédito, emitir hoje esse título de crédito, tá? Geralmente eu começo a contar a partir do dia de amanhã, né? Mas esse vencimento a certo termo de data, não. É a partir do momento que o sacador emite esse título de crédito. A partir da emissão desse título de crédito, começa a correr o prazo de vencimento, tá? Vamos lá. Vencimento a certo termo de vista. Este é um prazo fixado pelo sacador, aquele que emite o título de crédito. A contar da data do aceite do sacado, aquela pessoa, tá? Que recebeu aquele título de crédito, tá?
Então, vamos dizer o seguinte, uma duplicata. Eu sou uma sacadora, eu emiti uma duplicata, vendi uma mercadoria mercantil para um supermercado tal, tá? Supermercado tal. Então, a partir daquele dia, esse caminhão rodou daqui de Colinas até lá em São Félix, tá? Então, vamos dizer o seguinte, foi emitida essa duplicata hoje, dia 31 de agosto, foi emitida hoje, 31/8. O que vai acontecer? Vencimento a certo termo de vista. A partir do dia que essa mercadoria, esse caminhão foi entregando Conceição, Xinguara, foi entregando aqui para lá. Então, passou o quê? Passou 5 dias entregando mercadoria até chegar a São Félix. Então, o que vai acontecer? Vai chegar dia 6 de setembro lá. Então, essa duplicata, vencimento a certo termo de vista, começa a contar 30 dias após a data de aceitação do título. Após o momento daquele recebedor, aquela pessoa que recebeu aquela mercadoria, deu aceite para mim, naquela duplicata, deu aceite para mim, a partir daquele momento, tá? A partir daquele momento, começa a contar o prazo de vencimento desse título de crédito. Tá entendendo, turma? Tá entendendo até aqui? Alto e claro, professora. Alto e claro. Turma, bem claro. Quando não houver uma dessas 3 identificações, olha só, quando não houver vencimento a prazo, quando não houver vencimento a certo termo de data, ou vencimento a certo termo de vista, quando não houver nenhuma dessas 3 vencimento prefixado entre o sacador e o credor, vai ser que não houver essa indicação, sempre será, o título de crédito será considerado sempre à vista. Tá bom, turma? Deu para entender, turma? Se não tiver o vencimento a certo termo de vista, não foi combinado entre o sacador e o sacado, não tiver esse vencimento a termo de data, que começa a contar a partir do título de crédito que foi emitido, e não tiver esse vencimento a prazo aqui, será sempre o vencimento à vista, tá bom? Tem que citar um desses termos aí, tá? Vou abrir minha câmera aqui, tá pesar? Se pesar... Turminha, é complicado a gente falar em aval, em letra em aval, em endosso, esse tipo de coisa. Mas deixa eu falar para vocês o que eu queria. Eu dei essa palhinha para vocês do que é aval, do que é endosso. Na aula passada está tudo lá, tá? Endosso, por quê? Porque na próxima aula, nós vamos entrar em título de crédito específico. Nós vamos entrar ou letra de câmbio, nota promissória, ou duplicado. Nós vamos entrar em um título de crédito. Então, o que eu quero que vocês entendam? Aqui foi um geralzão de tudo. Quando a gente for especificar o título de crédito, nós vamos dar o título de crédito total. Nós vamos falar se esse título de crédito é parcial de endosso, é parcial de aval, se pode ter aval parcial, se pode ter aval total, nós vamos ver tudo. E agora, vocês, pelo menos tendo uma prévia do que é, quando nós chegar naquele título de crédito especial, que eu vou de novo entrar em aval e endosso, aí vai ter, a mentezinha já está aberta, tá bom, turma? Então, por isso nós tivemos que ir mais rápido. Mas o material de aval está aí, do endosso foi na aula passada, e esse material, toda vez que a gente for falar do título de crédito, nós vamos buscar esse material. Qual é o título de crédito que pode ser transmitido por endosso? Se ele pode ser transmitido por endosso ou por aval? Se ele vai ser só transmitido por aval? Tá? Então, nós vamos ver tudo. É por isso que eu trouxe primeiro o aval e o endosso antes, para vocês entenderem um pouquinho, tá? Porque, geralmente, tipo assim, alguns professores já começam entrando no título de crédito e já falam, ele vai por aval, vai por endosso, mas eu quis trazer antes, mas nós vamos, todo título de crédito, nós vamos frisar, aval e endosso. Qual que pode ser endossado? Por aval e por endosso, tá bom? Por hoje tá tudo ok ou vocês querem ir até 10 horas? Não, tá tudo ok. Tá tudo bem? Tá ótimo, professora. Tá bom, professora, tá tudo bom. Beleza. Semana que vem nós já vamos entrar direto nos títulos de crédito. Minha tá coluna agradece. Professora. Oi, vai falar. Vai ter como colocar em hoje pra gente imprimir ou não? Eu vou colocar para vocês, tá bom? Vocês querem imprimir, né? Isso. Ela vai tentar colocar e depois ela coloca e a gente imprime. Pode ser, professora? Beleza, pode ser. Tá bom, professora. A sala de vocês... vocês não conseguem imprimir desse jeito, né? Não, não consigo. Fica bagunçado.
É bagunçado, sabe? Word ou PDF. Tite, vai ter chamada ou já tá chamando? Não. Vai ter chamada não. Fiquem todos com Deus, tá bom? Beijo com Deus também. Tchau. Boa noite, Com bom Deus. descanso a todos. Tchau. Boa Boa noite. noite. Good Boa night. noite. Gente, eu amo tanto essa professora que por mim ia até meia-noite, ó. Janaína, Jura, tá demais. Tu é sonsa. É sério, meus amores, é sério. Machucada hoje da minha vida. Gente, tô com a coluna hoje acabada. A Damares tá onde mesmo? Esse lugar estranho que a Damares tá? Rapaz, é dentro do meu quarto. Ah, então... Lugar estranho. Como é que é? No cravo e canela. Damares tá bem estranho esse fundo aí. É o quartinho da bagunça. Ah, tá. Tá bom. A Janaína queria aula até meia-noite, a bonitona. É a primeira que sai, moça. É, saiu. Cadê ela? Já tá aí ainda, com a cara mais lenta do mundo. É, a professora se agoniou, já deu logo que foi boa noite. Gente. O que foi que vocês fizeram com ela que hoje ela quis ir embora mais cedo? Menino, o que foi? Ela falou, boa noite, professor. Tá bom, né? Então tá, boa noite. Não, eu não fiz nada, eu só na minha mesmo. Eu não fiz nada. Até com sono eu tô. Graças a Deus que liberou mais cedo. Quando eu penso que não, a professora já tava dando tchau. Eu também, não entendi essa dela Mas hoje, a não. Baiane também, gente, mas a Baiane foi do mesmo jeito também. Gente, já tô indo, já tá, tchau. Não, mas tchau. Vocês ela tá achando não vão nada hoje. Ela tá achando muito silêncio. Ela, gente. É. Gente. Meu Deus. Máquina, mulher. Tu é viva, Jesus. Eu quero ver tua cara. Mostra de hoje foi no Se mostra aí, deixa eu ver tua cara. Vivíssima. Não, mas ela vai mostrar mesmo a cara dela. Ô, bicha velha. Pois mostra a cara. Minha câmera, se eu tiver mais gordinha, porque a câmera aqui do notebook é ruim demais. Olha ela ali, achei. Olha só, ela toda... Sim.